Hoje nós vamos falar sobre uma coisa um tanto quanto complicada. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Quando você vê uma injustiça acontecendo, seja ela qual for, pensa em qualquer coisa, como é que você fica? Provavelmente, eu acho, que a tua resposta ia ser: eu fico indignado, eu não fico feliz, eu não consigo soltar fogos. Eu estou errado? Acho que não. Geralmente, quando a gente vê uma injustiça acontecendo, a gente fica um pouco bravo, chateado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Como eu disse, é um assunto complexo, esse problema da injustiça que já existia, isso não é novo não. Mas antes eu queria passar um vídeo que eu já tinha mandado para o Igão, previamente. Para quem conhece o Pica-Pau, provavelmente já deve ter visto essa cena aqui 1 milhão de vezes. E esse vídeo, basicamente, ele vai resumir a pregação de hoje, tá? Gente, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto esse vídeo aqui. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei: nossa, que lobo folgado, quer ficar com tudo para ele, né? Obrigado, tá? Mas até aqui a gente já viu, então, quais que foram os recursos que Neemias usou e como que ele mobilizou o povo. Obrigado. A gente viu o que Neemias fez, diante de algo que precisava acontecer, que era a construção do muro. Apesar de toda a obra ser feita debaixo de oposição, de intriga, de provocação, confusão, todas as coisas que podiam acontecer foram acontecendo. Só que hoje, parece que Sanbalat e Tobias são deixados de lado, porque o problema, como está escrito ali, o inimigo agora é outro. Eu me lembrei aqui quando eu assisti Tropa de Elite 2, que o nome do filme é justamente esse, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E que inimigo que era? Não era mais Sanbalat, Tobias, aqueles caras que ficavam ali causando confusão, causando problema, não. Eram os próprios irmãos, eram as pessoas que estavam dentro do muro agora, que estavam causando problema. Como se não bastasse, agora os problemas começam dentro do muro. Então no capítulo 5 aqui, o perigo que está sendo enfrentado é maior. São os juros excessivos, a injustiça, a opressão, um montão de coisa, e principalmente a avareza daquelas pessoas que estavam ali dentro do muro. E tendo dito isso, eu queria ler, abram aí comigo, Neemias capítulo 5, já para a gente ir no primeiro ponto. Pode passar, por favor. Que eu vou ler aos poucos hoje, só para a gente ir se situando. O primeiro ponto da pregação vai ser esse aí que está aqui na tela e está aí no boletim de vocês, que é o problema que vem de dentro e o clamor do povo. Neemias capítulo 5, então, a partir do versículo 1, se você quiser abrir na sua Bíblia, porque não tem no boletim hoje, ou olhar ali, fique à vontade. Diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Até aqui, a gente consegue enxergar então que o clamor do povo dá uma interrompida de forma momentânea em relação à construção do muro. Parece que aqui tem uma pausa, em relação a tudo o que estava acontecendo. O povo estava sofrendo por falta de comida e por isso eles tiveram que fazer o que a gente acabou de ler aqui: penhorar suas terras, pegar dinheiro emprestado, vender filho, filha como escravo. Imagina que loucura,
Que coisa complicada. Mas tudo isso só estava acontecendo porque eles mesmos, que tinham mais dinheiro, estavam pesando a mão sobre quem não tinha tanto dinheiro. Eu particularmente, quando li isso aqui, eu falei, uau, nem parece hoje assim, né? Nem tem uma semelhança com o que muitas vezes a gente vive, ou que a gente vê, desculpa. Naquele tempo, ou hoje ainda existia, né, uma ganância insaciável, que de alguma forma foi gerando um sistema econômico muito truculento, muito turbulento, opressor, cheio de injustiça, e era bem difícil, né? Existem estudiosos que vão dizer que quem estava oprimindo os judeus, eram os próprios judeus e tudo mais, mas porque eles tinham voltado antes. Lembra que a gente viu aqui que os judeus tinham voltado em levas, né? Então já tinha judeus 70 anos antes desse povo de agora chegar. Provavelmente já tinham mais posses e tudo mais, e aí agora então eles aproveitam o desespero daqueles que tinham acabado de chegar e pesam a mão. Olha o versículo 1, o que diz ali: ora o povo, né, começou a reclamar muito dos seus irmãos. Isso aqui é muito interessante porque o capítulo 4, se vocês lembram da semana passada, parece que ele termina com um tom de vitória, um tom de alegria. Mas daí agora no comecinho do 5 o povo já está reclamando. E o povo então estava fazendo a obra de Deus, apesar de todos os obstáculos, mas a coisa começa a ficar difícil. É como você está trabalhando com uma corda te puxando. Você está com uma pá numa mão e com a espada na outra, como diz o fim do capítulo 4, mas parece que algo te puxa para trás, e nessa sessão, então, aqui do capítulo 5, as coisas começam a ficar mais difíceis. E a obra, então, ela é interrompida por conta desses conflitos e tudo mais. E uma coisa que é muito interessante, o inimigo não tinha conseguido, ou o diabo, vamos colocar assim, não tinha conseguido parar a obra de Deus, através de um ataque direto, através de Sambalate, através de Tobias. E aí, bom, isso é uma conjectura, né? Já que não deu certo, vamos tentar fazer alguma coisa, infiltrar ali por dentro, tentar causar briga, discórdia entre eles mesmos. E é isso que acontece. Quando o povo de Deus, então, não está unido, quando o povo de Deus não está trabalhando em conjunto, as coisas começam a piorar aqui. E é isso que a gente vê no capítulo 5. E aqui fica a dica, a primeira, para a gente. Às vezes os ataques a nós aqui, como igreja, eles não vão vir de fora. Às vezes até vêm, mas algumas não vão vir de fora. Algumas vezes vão vir daqui de dentro mesmo. Que o diabo é sujo, o diabo é ardiloso. Tenta, de todas as formas, com as suas artimanhas, tentar destruir a igreja. Mas nada pode parar a igreja. Amém, gente? Mateus trabalha justamente essa ideia. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Apesar de tudo isso, então, muitas vezes as coisas vão acontecendo, né? E pensando aqui na gente como igreja, a gente não foi feito, queridos, para se oprimir. A gente não foi feito para pisar um no outro, ou fazer igual o lobo lá do Pica-Pau. É 10 para mim e nenhum para você. Não, né? Eu, por exemplo, como líder, como pastor, agente do conselho, não está aqui para ser maior, para ser... Não, todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo deve viver unido, né? E é justamente isso aqui que a gente vê não acontecendo no capítulo 5 de Neemias, e por causa disso, os problemas surgem. De dentro para fora. O negócio vai ruindo de dentro para fora. A gente foi chamado, por exemplo, para viver em união, para viver em comunhão, e não para se oprimir. Veja, por exemplo, abram aí comigo o que diz em Filipenses 2:3. Abram aí, Filipenses 2:3, por favor. É um texto muito legal. Filipenses 2:3. Vai dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É isso que o texto diz. Queridos, considerar o outro superior a nós mesmos é fazer justamente o que Jesus fez, por exemplo, quando lavou os pés dos discípulos. É você colocar a pessoa que está ao teu lado acima de você, em espírito de humildade, porque você aprendeu isso com Jesus. A opressão da época ali de Neemias causou problema de fome,
Causou dívida, alto imposto, perda de bem, perda de liberdade, o principal, perda de esperança, né? Mas o que será que hoje tem sido a opressão que está aqui no nosso meio? Qual será? Será que existe algo que a gente pode fazer para arrancar tudo isso do nosso meio? É interessante a gente pensar, né? No versículo 5, por exemplo, diz ali que o povo estava sofrendo, apesar de todos serem do mesmo sangue, e a pergunta que fica aqui é: será que hoje, de alguma forma, você tem feito sofrer as pessoas da mesma família de Cristo que você tem vivido e tem servido aqui? Talvez a tua resposta para isso vai dizer: não, claro que não, eu sou tão legal, eu apoio todo mundo, eu abraço todo mundo, eu converso com todo mundo. Claro que não, no que depender de mim, ninguém da igreja sofre. Eu creio que a maioria de vocês responderia que não, mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui numa coisa que eu vou dizer agora. Tenta prestar bastante atenção. Sempre vai ter alguém sofrendo perto de ti, sempre vai ter. E às vezes o fato da gente não fazer nada por essa pessoa que está sofrendo ao nosso lado já diz muita coisa. Vou falar de novo. Sempre vai ter alguém sofrendo do teu lado. Sempre vai ter. As pessoas andam tristes às vezes, elas ficam cabisbaixas. E o fato de você não fazer nada, muitas vezes já te torna indiferente. Assim como aqueles judeus que tinham mais dinheiro e oprimiam os outros. Então o fato de não fazer nada, muitas vezes, já mostra a indiferença que a gente acaba vivendo. Sem querer querendo, como dizia o Chaves, mas a gente vive, né? E Neemias então ensina a gente a justamente não viver isso. Isso é bem interessante da gente pensar. Sabe, por exemplo, quando você passa perto de alguém que está claramente sofrendo por uma doença, a falta de dinheiro, sei lá o que é, uma depressão, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, e ainda assim você passa reto e não faz nada, não estende um braço, não ajuda. Sabe quando você tem uma viúva, um órfão, uma criança desesperada, e aí você vira a cara e vai embora, atravessa a rua e não está nem aí? Isso já é indiferença. E Jesus trabalha justamente a ideia de que agir com indiferença você já está fazendo alguma coisa. E era justamente o que estava acontecendo aqui. A indiferença tomando conta de tudo. E Jesus então chama a gente para cuidar uns dos outros. Não para viver em falta de amor. Por isso que eu achei mó legal o tema da aula da EBD de hoje. Se você não tem vindo, a gente queria te incentivar. Porque como estava falando com o Cláudio, por uma jesuicidência, o tema da EBD tem sido bem parecido com os temas da pregação e tem sido muito legal. Então, querido, seja igual a Jesus, ou tente ser igual a Jesus, que passava pelas cidades. Mateus capítulo 9 trabalha justamente essa ideia. Olhava para as pessoas como se estivessem desamparadas, aflitas, sem ovelhas, sem pastor, e sentia o que daquelas pessoas? Misericórdia. Amor, abraçava, trazia para perto. É isso que Jesus chama a gente para fazer. Não isso aqui, viver uma indiferença gigantesca, pisar nos outros só porque eu tenho mais ou porque eu me sinto melhor. Não, né? O texto de Gálatas, abram comigo também. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. É muito legal. Diz o seguinte, Gálatas 6, 9 e 10, a versão NVI. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E olha o fim do texto. Especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Deus nunca quis, queridos, que a gente se beneficiasse das desgraças das outras pessoas. E é justamente por isso que a gente precisa entender que quando um irmão ou quando uma irmã em Cristo sofre, todo mundo deveria sofrer. Porque é isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12. Mas ao mesmo tempo, quando um irmão se alegra, quando o irmão é honrado, todos também devem se alegrar. Porque nós somos um em Cristo Jesus. A gente faz parte de um só corpo, que Cristo é o cabeça. Então a gente precisa se cuidar. Certamente, se a gente conseguir se cuidar, a gente vai estar cumprindo o mandamento de Jesus, de amar o próximo como a nós mesmos. Amém, gente? Não viver isso aqui. Leia, busque exemplos, mas não viva exatamente a mesma coisa que estavam vivendo aqui.
tá bom? O ponto 2, vamos ler mais um pouquinho. Neemias capítulo 5, versículos 6 e 13. Esse eu deixei no outro slide, porque acho que vai ficar um pouco grande até. Se você quiser abrir na sua Bíblia, eu acho que é melhor. Mas nós vamos ver aqui o ponto 2, que vai trabalhar justamente a ideia da inquietação e da repreensão de Neemias diante desses opressores. Olha o que o versículo 6 vai dizer. Quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. E assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também o juro que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob juramento cumprirem o que haviam prometido. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado diante disso. Diante disso toda a assembleia disse: amém, e louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Essa é a segunda parte. Agora vem a lapada de Neemias no povo. Pode passar, Igor, por favor. O Hernandes Dias Lopes, que é um cara que a gente gosta bastante. Não, deixa no 2 mesmo, na fotinha. Obrigado. Ele vai dizer que para Neemias resolver esse grande problema da injustiça social, ele apontou algumas soluções, né, para aquilo ali acontecer. E a primeira dessas soluções foi a ira, a inconformação, o desconforto. No versículo 6 está dizendo isso. Neemias então não ficou parado diante da injustiça. Ele reagiu fortemente, ele se aborreceu, ele se encheu de ira. E o conformismo então com a injustiça, queridos, é um grave pecado aos olhos de Deus, né? E ficar parado então diante da injustiça é errado. Eu já até trabalhei aqui. A ira em si não é pecado. Por que não é pecado? Porque que a ira deve ser focada no mal e não em quem pratica o mal. Dá para entender? Alguém errou, alguém fez alguma coisa. Você se ira diante daquela injustiça e não desconta na pessoa, mas na situação, no mal que está acontecendo, você quer transformar. Pro bem, é claro. A ira então só vai ser pecaminosa quando eu descarrego ela em cima da minha esposa, do meu amigo Shade, do meu amigo Vandeco, do meu esposo, da minha mãe, do meu filho. Aí sim ela se torna pecaminosa. Quando eu sinto aquele desejo de vingança, de machucar a pessoa. Mas não foi isso que Neemias fez. Não foi isso que Neemias fez. Ele se inconformou com a situação e, obviamente, confrontou as pessoas. E com isso, então, ele ensina pra gente qual é o jeito certo de se irar, como diz Efésios capítulo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Não deem lugar ao diabo e tudo mais. Então a dica é: quer se irar? Faça, mas não contra o próximo. Não foi isso que Jesus ensinou. Quer se irar, se ire com a situação e não com as pessoas, porque senão você destrói as pessoas. E quantas vezes isso já não aconteceu? A outra coisa, Neemias refletiu bastante diante dessa opressão. Versículo 7 diz que ele pensou antes de falar. E uma pessoa, um servo de Jesus que é prudente, ele faz justamente isso. Em vez de sair que nem um doido falando, ele para, pensa, olha para os lados, vê o semáforo, vê a placa e depois ele faz alguma coisa. Em vez de só fermentar
ainda mais a situação falando sem pensar, ele ponderou bastante o assunto com ele mesmo, ruminou ali com ele mesmo a situação, e depois então ele confrontou. Provérbios 18:13 trabalha a ideia de que quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. É isso que Provérbios diz. Então a prudência e a calma precisam ser marcas indispensáveis na vida daquele que serve a Jesus e daquele que quer confrontar as pessoas. E isso aqui é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, quantas não foram as vezes que ou você fez ou você viu alguém pecando por falar demais, ou alguém pecando por falar sem pensar? Eu já vi várias, e inclusive eu já fiz isso. Não tenho vergonha de dizer. Então, a Bíblia trabalha a ideia de que Neemias pensou muito antes de falar. Isso aqui é importantíssimo. Sabem por que ele fez isso? Porque Neemias era um homem apaixonado o suficiente para ficar com raiva, mas sábio o suficiente para não agir antes de considerar o assunto cuidadosamente. Neemias conseguia vivenciar essas situações. O terceiro ponto, ele repreendeu depois de tudo isso, né? Ele teve coragem para repreender o erro. Ele foi, ainda que os nobres, ainda que as pessoas ficassem bravas, ele falou, tá bom, mas é melhor fazer isso. Porque ele tinha compromisso com a verdade, com a justiça. E por isso ele não se intimida, ele simplesmente repreende. Não amaciou, não ficou passando a mãozinha, ele simplesmente fez, ele atingiu o ponto fraco, a ferida ali, desmascarando quem precisava ser desmascarado. Não viveu de forma covarde e tudo mais, e parece que deu certo, porque o versículo 8, o versículo 12 e o 13 vão trabalhar essa ideia, os homens falando, opa, é verdade, então, tá bom Neemias, desculpa aí, a gente vai mudar, parece que deu certo, né? E eu quero aqui, queridos, dar uma dica para a igreja de púlpito, né? E a dica é, se algum dia alguém for te confrontar, tenta fazer o exercício ao menos de ouvir. Sabe, por mais que você ache que está errado de ser confrontado, né? Chega o Lucas aqui e fala, cara, vem aqui, tenta ouvir pelo menos, porque isso torna as coisas tão difíceis quando as pessoas são confrontadas e não querem ouvir. Esses homens que estavam fazendo o que era errado, ao menos ouviram o que Neemias estava querendo dizer. Obviamente eles devem ter até argumentado, tentado falar alguma coisa, mas no fim, deu certo. Porque muitas vezes as coisas não dão certo, porque a gente faz bico, a gente fica bravo, eu não quero ouvir, quem é você para falar comigo? Mas Neemias incentiva a gente tanto a confrontar, como ser confrontado também, em espírito de amor. Depois de ouvir, você até pode dizer, olha, realmente faz sentido, ou não, cara, não faz sentido isso que você falou, vem cá, vamos sentar, deixa eu te explicar, mas a ideia, queridos, é que Neemias poderia deixar passar tudo isso, mas ele não deixou. Ele confrontou, e certamente se alguém confrontasse ele também ia querer ouvir com muito amor. Por quê? Porque ele foi exemplo. O versículo 8 e o versículo 10 vão trabalhar justamente essa ideia. Ele era um servo que tinha coragem, né? Que vivia realmente o que o Senhor queria que ele vivesse. E o versículo 11, para a gente finalizar essa parte aqui, é muito legal, porque a restituição acontece. Esse era outro exemplo de Neemias. Ele era firme, mas ele também era sábio. Ele não só mandava, ele pedia às pessoas, né? Ele dava o testemunho dele. Ao que parece, né? Neemias também cobrava imposto. Versículo 10 e versículo 11 vão trabalhar essa ideia. Mas quando ele dá a proposta para todo mundo deixar de fazer o que estava fazendo, é porque começa por ele. Então ele restitui o que estava acontecendo para as pessoas não sofrerem mais, né? E ele não se contenta só com as palavras. Não, diz, olha, precisa acontecer de verdade, na prática. E para isso eu dou o meu exemplo, eu também vou restituir, eu vou devolver. E aí todo mundo segue. Isso é muito legal, queridos, muito legal. Neemias ensina como um servo de Jesus precisa ser. Precavido, prudente, confia no Senhor, que é criterioso, que é cauteloso, e ensina que Deus pode ser glorificado diante do caos, né? E aí, para finalizar, o ponto 3, já está aí, muito obrigado. Quando o temor do Senhor é vivido, o exemplo é colocado em prática. Olha aí o versículo 14. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador.
Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Olha o que diz o fim desse versículo. Mas por temer a Deus, não agi dessa forma. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por esse povo. Queridos, um governador, como diz o texto aqui, que era Neemias, tinha o direito sim de cobrar impostos para o seu sustento pessoal. Ele podia comer a comida destinada para ele, o versículo 14 e o 15 vão dizer isso. Mas ele abriu mão disso, visando o benefício do povo. Não era sobre ele, era sobre a nação. Entendem como as coisas são? Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com os outros, não comigo. Não era o tipo de pessoa, Neemias, que visava a si próprio, apesar de não ser perfeito, né? Mas sem dúvida, ele era cheio de misericórdia, porque fez isso, sabe durante quanto tempo? Está escrito ali no versículo que eu não consigo achar agora, porque está muito... O 12, o 14. Ele fez isso durante 12 anos. 12 anos. É bastante tempo. E sabe quem também fez isso? Abrir mão por causa do outro? Sim, ele mesmo que você está pensando. Jesus. Ele renunciou a si mesmo, visando o nosso bem ou visando a nossa salvação. Ele saiu lá da eternidade, e veio até aqui, renunciando a si mesmo por amor a nós. E a pergunta que fica é, você conseguiria fazer o mesmo? Renunciar a si mesmo por amor do outro? Ver que o sofrimento do outro está acontecendo e conseguir fazer a mesma coisa, Os antigos governadores aqui, antes de Neemias, eles estavam completamente errados, Mas vejam que o versículo 15 vai dizer, está ali, o finzinho. Por temer a Deus eu não agi como eles agiam. Quem teme a Deus, gente, não é injusto. Quem teme a Deus é lembrado como sendo uma pessoa boa para se estar ao lado. Quem teme a Deus não oprime. Quem teme a Deus transmite esperança para os outros. Quem teme a Deus ama o próximo com todas as suas forças. Quem teme a Deus, queridos, é conhecido pelas coisas boas que fez e pelas coisas ruins que não foram feitas, que ele deixou de fazer porque sabia que era ruim. E é maravilhoso, então, a gente poder temer a Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa temente ao Senhor. Porque, como dizia o Dojão, todo dia ele falava, eita, criançada linda. O Dojão, todo dia que a gente estava junto, acho que vocês lembram do Dojão, era o pastor da Arca antes de mim, meu paizão na fé. Ele vivia dizendo assim para mim, Lucão, quem anda com Jesus é sábio, cara. Quem anda com Jesus sofre menos. E é isso, Esse exemplo de generosidade, então, de Neemias, foi maravilhoso. Ele não só aceitou quando pôde, mas ele também abriu mão do que não precisava, porque ele tinha que fazer. E se todo servo piedoso de Jesus precisa viver isso, precisa fazer isso, porque é para isso que a gente foi chamado. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma coisa e eu vou finalizar, vocês podem ficar em paz aí. Porque Jesus fez exatamente, de novo aqui, o que Neemias fez na cruz. O texto vai dizer aqui que sobre nós estava um fardo demasiado, o povo estava sofrendo, como o povo então não estava conseguindo resolver as coisas sozinho, a gente não conseguia carregar o peso sozinho,
Jesus então vem, tira o peso de nós a fim de que a gente pudesse viver. Foi exatamente o que Neemias fez. Neemias, está difícil, a gente não está conseguindo viver. Então beleza, tira o peso, tira imposto, tira juros, tira dificuldade. E o povo começa a viver mais leve. E é exatamente isso que Jesus fez. Cada um de nós aqui vivia de um jeito distante de Jesus, sei lá onde. Mas por amor ele vem ao nosso encontro e tira esse fardo pesado, transforma num fardo leve, num jugo suave, como diz Mateus 11:30, e faz a gente viver muito melhor do que a gente vivia. E aí o texto finaliza, o versículo 19, é muito legal, porque parece que é uma oração que é jogada assim no meio, né? É bem interessante. Ele diz, lembra-te de mim, meu Deus. Provavelmente então na sua oração Neemias não estava buscando elogios, né, dos homens, mas ele queria estar bem com Deus. E na verdade, alguns estudiosos vão até dizer que provavelmente, originalmente, Neemias nem pretendia com que a gente pudesse conhecer o que ele escreveu aqui. Porque se você for ler o livro de Neemias, parece que é um diário, parece que é algo muito pessoal. Então ele escreve ali uma oração, mas hoje a gente está vendo o espírito de humildade e de sabedoria que Neemias estava vivendo. O que Neemias tinha como mais importante, o que era importante para ele era viver ao lado do Pai um dia, tendo o reconhecimento do Pai e não das pessoas. Por isso que ele escreve ali, ó, lembra-te de mim, Deus, e levando em conta o que eu fiz por esse povo. E Colossenses 3:23 vai trabalhar justamente a ideia de que tudo que a gente for fazer tem que ser como se fosse para o Senhor. Amém, gente? Neemias foi um exemplo. Pode pôr lá o último para finalizar, de como colocar a obra de Deus à frente, né, dos interesses pessoais. Neemias tinha certamente vários privilégios como governador, mas por amor e temor a Deus e ao seu povo ele renunciou a tudo que não ajudaria a obra. Ele fez o que era certo diante do Senhor e não o que era certo para os seus próprios interesses e cuidados ali, porque ele sabia que ia ter que responder a Deus depois. Ele viveu segundo o padrão que Jesus chama a gente para viver e eu espero que em nome de Jesus você viva também isso. Por isso que esse é o meu desejo, essa é a minha oração, né? Que você esteja cada vez mais em obras, que você seja confrontado, que você reconheça no Senhor o que precisa mudar, a fim de que você seja uma pessoa mais parecida com Jesus e não seja indiferente em relação aos irmãos. Amém, gente? Vamos orar? Jesus, eu te agradeço, eu te louvo porque, como diz a tua palavra em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la em nome de Jesus até o dia de Cristo. E a minha oração, Deus, é para que nós todos que aqui estamos possamos, diante do Senhor, reconhecer quais têm sido, Senhor, as nossas falhas. Que nós possamos reconhecer se a gente tem sido injusto com alguém, se a gente tem deixado de amar alguém, se a gente tem dificultado a vida de alguém, se a gente tem feito, quem sabe, as mesmas coisas que aqueles próprios judeus faziam com seus próprios irmãos. Nos ajude, Deus, a sermos pessoas que te buscam, que vivem a vida diante do Senhor, não só aqui no domingo, mas todos os dias na nossa vida, que nós te busquemos ao ponto de conseguir te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por favor, Deus, essa é a minha oração. Que esse exemplo fantástico de Neemias, de negar a si mesmo, de abrir mão de todos os seus direitos, dos seus privilégios, tome conta do nosso coração e que a gente olhe para Jesus, porque Ele também fez isso, e que a gente viva em nome de Jesus o que o Senhor quer que a gente viva, Deus, por favor. Eu sei que não é fácil falar, parece que muitas vezes é fácil estar aqui compartilhando, falando, mas Deus, isso também é para mim, Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus, não só os meus irmãos que estão sentados aqui, mas que eu também, todos nós, possamos constantemente buscar uma transformação no Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós. E que constantemente estejamos então em obras. Eu oro, Deus, com muita gratidão, porque a gente pode ler a Tua Palavra, porque a gente pode orar. Isso é extremamente importante para nós. Muito obrigado, Jesus. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.